porque são eles que vão executar. Então, você raciocina, você expõe seu raciocínio, os jogadores concordam, há a discussão e vamos colocar em prática. Eu sempre usava um termo, uma maneira de dizer o seguinte: vamos combinar o combinado para que não haja problema de combinação. Então, começava o trabalho e, às vezes, um ou dois não estavam se empenhando, não estavam envolvidos da mesma maneira. Eu chamava o cidadão, dizia o seguinte: olha, nós combinamos isso aqui e você não está cumprindo. Então, vamos fazer o seguinte: vamos descombinar o combinado e combinar outra coisa que você consiga fazer. Mas, é muito bom esse. Mas é importante o quê? Esse relacionamento com companheiros de comissão técnica, com os jogadores. E eu sempre falei, quer dizer, sempre falei não, eu tenho a convicção de que um grande time é aquele que possui grandes líderes. Eu tive o privilégio de trabalhar com algumas que o José Nildo conhece, por exemplo, Célia Garritano, do Fluminense, Careca, Bernardinho, foi meu atleta. Então, foram líderes que você chegava no jogo, sentava e eles resolviam tudo lá dentro. Porque o papel do treinador é propiciar capacidade técnica, capacidade tática individual aos seus jogadores para eles tomarem as decisões no momento do jogo. É a coisa que mais ajuda o treinador, na minha opinião, e diminui um pouco essa solidão a que o Josenildo se referiu. É verdade. Além do que, a opinião do jogador, para ti, quando você sabe ouvi-lo, é o feedback que você precisa para saber se ele entendeu a tua colocação, não é não? Então, Jorjão usou um termo até jocoso, mas é isso mesmo. A gente pode descombinar, mesmo que o autor da primeira combinação fui eu como treinador. E isso não é nenhum demérito para o técnico. Não é? Quando a gente trabalha com jovem, tem dificuldade com isso. Todo mundo faz assim, né? Na equipe juvenil, ele chama do infanto para completar o time, para fazer o coletivo, não é? Completar os 12 lá no treinamento. Eu fazia o contrário. Trazia 2, 3 da equipe principal para jogar com esses meninos no treinamento. E vocês não sabem, esses 3 me ajudaram. Um deles foi o Amauri. Sabia leitura de jogo, não era Jorjão, de tudo. Sabe? Olha, foi um dos caras mais perfeitos do entendimento do jogo. Foi a Amauri. Outro, o Léo. Outro, que eu posso me lembrar assim, já não é tão fácil. Mas apareceu depois um outro, que foi o Tandy, que muito cedo começou a ter leitura do jogo. Lembra disso, né, Jorjão? Exato. Mas o primeiro que teve leitura boa foi o Renan, daquela geração, né? O Renan sabia se comportar na quadra. Aí eu comecei a fazer pesquisa, como é que ensina a leitura do jogo? É pelo fluxo do jogo. A função do treinador, creio eu, que está muito mais voltada para você facilitar o modo da sua equipe jogar e vencer, de que outra coisa qualquer. E a gente vê muitas vezes, eu já cometi muito esse erro, de estar desprovido do momento do fluxo do jogo para corrigir minha equipe. Ora, isso cria um problema para os iniciantes, porque você diz uma coisa e ele está vendo outra. Uma vez nós fomos jogar contra a Tchecoslováquia, o metida jogador, né? Aí tinha o número 17 que só atacava na paralela. Aí o técnico do time lá, o Spartak, disse, ó, bloqueia a paralela lá
17. E eu tinha visto que, um momento antes, o técnico tinha substituído ele. Aí eu disse, eu não vou fazer isso, não. Por que não vai? O cara está no banco, eu tenho que ir lá bloquear o cara. Ou seja, você perde o fluxo do jogo. Outra, né? Vamos sacar porrada, mas com cuidado para não errar. Puta, não existe isso, cara. Essa nomenclatura precisa ser trocada. Essa comunicação não leva a segurança. Ou seja, vamos sacar forte, mas não se borra de medo. Aí já melhora muito. Vamos acreditar que vai acertar. Outra coisa que eu acho super grande demais, né? Antigamente, se o cara saltar, antigamente, que eu digo há 20 anos atrás, se o cara saltasse e abrisse braços no bloqueio, tomava um esporro danado. Hoje a maioria, quando está no individual, não faz essa abertura. Você sabe o que foi que me incentivou ao saque cortada, né? Que aqui no Brasil chama de viagem. Então, o saque cortada, saltando, né? Porrada. Foi um técnico de voleibol aqui, Pedro Paulo, Alcoforado. Ele disse: minha equipe não passa nada, Jô. E eu vou arriscar no saque. E aí eu era garotão, né? Cara, e tu vais mandar sacar no teu time? Ele disse: não. Se meu saque for melhor do que o dele, quem vai passar mal é o time dele e não o meu. Então, muitas vezes, você melhora seu passe estatisticamente e no fluxo do seu jogo, porque o que é que o passe diz? Se o jogo tem esquema de ataque ou se o jogo é óbvio, dependendo do passe. São duas situações só. E tem cara que dizia para a gente, eu não sei se o Jorjão lembra disso, o time da Coreia joga com 36 combinações de ataque para cada rodízio. Meu amigo, isso era com 3 atacantes. É por isso que eu bebia, para esquecer essas coisas que eu ouvia. Não é possível que esse negócio esteja acontecendo. Outra, levantador tinha que esconder as mãos. Aí eu de sacanagem já falava, e se ele não achar na hora de tocar na bola, como é que vai ser, né? O que era esconder a mão? Botar a mão mais perto da coxa, para que o impulso que ele desse ao braço fosse tamanho que ele não precisava mais fazer força nenhuma. A bola sempre ia chegar na vareta. Bola que chega na vareta já diminuiu a responsabilidade do bloqueador que está na extremidade. Bola atrás da vareta já está bloqueada. A gente ainda comete muito erro de trabalhar a meninada. Vamos levantar mirando a antena. Não, a antena é referência. Mas não pode ser que a bola fique atrás da antena. E pior ainda, a antena está aqui. A bola passou? Não. A bola tem que chegar antes para que esse jogador possa bater. Vocês estão vendo o nosso Wallace, o nosso posto, né? Ele bate muito bem o que eu chamo da torta. Ele inverte lá o tronco todo, porque as bolas são mais curtas do que para a vareta. E vejam as cortadas dele como passam pela diagonal, curta, inclusive. Então, eu não estou dizendo que isso é verdade, eu estou dizendo que eu observei isso e eu estava corrigir meu time nesse aspecto. Quem faz jogador é o talento dele. Você pode ter grande didática e se seu jogador não tiver talento, dificilmente você vai ter sucesso no seu trabalho. Valorizem mais os jogadores que vocês têm e vocês vão ver como isso vai fluir melhor. Porque o jogador que gosta de você é aquele que se sentiu respeitado por você quando treinador dele. E não aquele que ficava só pegando no pé. O nome desse cara é masoquista. Ficar gostando do cara que fica no pé dele todo o tempo, sem dar chance dele dizer o que pensa, né? Eu tinha um levantador que eu não vou dizer o nome, Jorjão, escuta só. Nós fomos fazer um jogo treino contra o time do Copagás, lá em Campo Grande. Banespa, né? Copagás. Betinho, você estava nessa, não, né? Aí veio a bola. Pá! Carlão jogava na Copa Gás. Mas Carlão não estava, porque foi naquela época que a gente montou o circuito que ele estava já na seleção brasileira, né? Uhum. Aí lá veio a bola na mão do meu levantador, rapaz, mas na mão, Jorge. Aí o cara segura.
Quando ele segura, tu te lembra como eu era há 25 anos atrás, 30 anos atrás, né? Uma delicadeza, assim, que era coisa séria, né? Parti para cima do cara, velho. Pô, você quer sacanear aqui, pô? Aí ele, calma, deu tilt. E eu não sabia o que era tilt, pô. Aí eu perguntei para os meninos, que porra é essa de tilt, pô? Pô, você está sacaneando. Quando acabou tudo, aí Xandó chegou junto dele, que Xandó não foi na seleção que está machucado. Xandó chegou junto dele e disse, vai lá e fala com ele que ele vai entender o que se passou contigo. Tilt, eu não conhecia isso. Passei a conhecer. E muitas vezes o jogo fica lento, porque dá tilt, o cara não para a bola, e você imagina que ele está fazendo a combinação errada. Porque tá. Mas qual é a causa da combinação errada? É que não Bom, tem antecipação da decisão. Voleibol tem duas formas de você jogar, ou antecipando ou reagindo. Qual é a melhor maneira? Antecipa primeiro e reage à bola depois. E vai dar tudo certo. você tocou num assunto, desculpe, Josenildo, desculpe cortá-lo, por favor, mas enfim, você tocou num assunto que a gente tem debatido muito, que é com relação à parte técnica tática, vamos dizer assim. Hoje está muito equiparada, né? Isso. Então, no final das contas, o que vai fazer a diferença de uma equipe A para uma equipe B? Muito mais o aspecto emocional, né? Essa tomada de decisão, a forma quando você vai para um saque e com mais decisão, realmente com mais confiança, para conseguir transformar todo aquele seu potencial em efetividade mesmo, né? Em eficiência. Né? E aí, como trabalhar isso, né? Com crianças e jovens que muitas vezes hoje são super protegidos, numa redoma, que tem dificuldade em escutar o não, em se frustrar, enfim, né, tem toda essa situação hoje no treinamento que a gente sofre em relação à base, na hora, quando você falou, né, há 30 anos atrás eu era um cara bem tranquilo, vocês podem imaginar, né, e é exatamente isso, né, como o emocional mexe com a gente, e como a gente, né, tem que trabalhar esse aspecto também, e eu queria escutar um pouquinho de vocês a respeito desse assunto. O que vocês enxergam hoje? Como era quando vocês iniciaram, enfim, vocês tinham essa preocupação também com essa parte de inteligência emocional, com lidar com o sentimento dos atletas, momentos decisivos. Hoje a gente fala muito do jogo até o 18º, 20º ponto, e daí por diante é outro jogo, né? Porque a gente está falando de final de set, aí entra o emocional, entra uma situação muito mais complexa, enfim. Por favor. Bom, é o seguinte, quando você é um treinador novo, eu vou falar de mim, né? Me lembrando hoje, em relação ao que eu sei hoje, eu era um imbecil. Tá bom, Estou nessa, porque fizemos muita merda. Tá compreendendo? E das coisas que eu aprendi é que o seu time resulta de uma série de fatores, todos eles vinculados. Ou seja, a capacidade física alta, uma capacidade técnica individual, uma capacidade tática individual dos jogadores de conhecerem o jogo e desse equilíbrio, vamos dizer, emocional. Você não pode, nenhuma das quatro, vamos dizer, é desvinculada. Se você tem capacidade física, capacidade técnica, sabe jogar o jogo, você vai estar melhor emocionalmente. Não tem a capacidade técnica, vai ser um jogador irregular, quando não um jogador deficiente. Com isso, não há quem mantenha controle individual. Tem até um treinador, não vou citar o nome, que o time estava perdendo, ele dizia assim, o time está jogando sem alegria. Aí, o time está sem alegria porque está levando porrada,
ou está levando porrada porque não está alegre. Então, Tostines, né? Tostines. ou seja, então eu acho que a aí, capacidade de um time, o produto final, a performance desse time em todos os jogos, num campeonato, ele resulta desses fatores e alguns outros, todos vinculados. Então, quando você é um iniciante, você acha que tem que treinar, fazer acontecer, o cara ficar bom de bola. Não é só isso. Tem que haver, na minha cabeça, esse vínculo. E esse vínculo vai sendo adquirido desde a iniciação. Ou seja, a criança vai tocar na bola, você tem que explicar a ela para que ela está tocando na bola. O que ela vai fazer no jogo com esse toque de bola. E não aquele lance. Agora toque, agora manchete, agora isso, agora aquilo. As pessoas vão fazendo as coisas sem saber a utilidade prática daquilo. Com isso ocorre o quê? A desmotivação e a pessoa passa a fazer de qualquer jeito e não evolui. Nesses 4 itens, por exemplo. Perfeito. Bem colocado, Jorjão. E existe uma relação, né, que o fluxo do jogo é uma situação tática. Não quer dizer de sistema de jogo. Sistema de jogo é uma coisa, tá certo? A situação está dentro do sistema, mas é uma situação que depende da bola, da distância da rede, enfim, aquela série de... Então, vamos dizer, a condição física, a condição técnica, a condição tática, como o nome diz, condiciona o time a ganhar. Mas quem faz o time ganhar é a preparação psicoespiritual. Porque às vezes você está bom de cabeça, vai no psicólogo, ele diz, pô, você está bem legal, pô. Mas ele não tem espírito de vencedor, por exemplo. O psique espiritual é isso, não é macumba. Tá? Então, com essa relação de interdependência que o Jorjão bem colocou, eu vou dizer para você, analise a parte tática do que você precisa fazer com a parte técnica, com a utilização daquilo que limita seus jogadores, que é a parte física. Sabem que a coisa psicológica, o detalhe psicológico mais importante de um jogador não é a motivação, é a confiança. Com a confiança vem a motivação. Sem confiança, você não vai se motivar, você está perdido no jogo. É que nem passe. Todo treinador, eu, inclusive, cometi esse erro. É difícil passar, não é difícil passar. Mas desde o infanto, esconde esse cara, não procura desenvolver mais. Estou dizendo o que eu fazia, né? Que comete um erro. O que é passar? Passar é ir para a bola. O que é defender? É se antecipar para o lugar que a bola vai cair. Então, não envolve situação tática, ou seja, de leitura do jogo. Façam a aprendizagem. Quando saiu da aprendizagem de pequenos jogos, já começando com 6, dando possibilidade de algum fluxo do jogo ser aprendido. Porque os meninos aprendem fundamento, mas não aprendem a jogar. Esse é que é o problema quando a gente trabalha na escola. Trabalha fundamento 6 meses, e 15 dias antes do campeonato, começa o treinamento visando a formação da equipe. Não, começa com a formação da equipe e vai fazendo a coisa mudar. Agora, se você trabalha com escolinha, o departamento é outro. Se o cara é 0, eu preciso dar a ele as ferramentas. Mas se ele já tem um pouquinho de aceitável a ferramenta, ele só vai melhorar se eu der o fluxo do jogo, que é o lado operacional, tático de cada fundamento. Perfeito. Entenderam? Opa. Eu queria acrescentar... Aí, Jorjão. Eu queria acrescentar o seguinte, tem uma coisa que eu sempre falo, né? Todo mundo quer ganhar. Mas antes de ganhar, tem que poder. Ganhar sem poder é ruim. Então, justamente, o treinamento te
te dá o poder de chegar lá dentro para decidir o jogo lá dentro. Tá? Então, e outro aspecto que o Josenildo tocou, que até outro dia o William Carvalho, nosso grande capitão William, eu e a Fabiana Berti estávamos ali no Paz Amor, tomando ali um suco de cevada, e estávamos falando sobre esse lance da motivação. E o William mencionou que naquele quadriênio de 80 a 84, nós treinávamos 6 horas exclusivamente com a bola, fora o preparo físico. E os treinamentos de bloqueio, naquela ocasião, foram 101 treinamentos de bloqueio específicos, de duração de 3 horas. Ou seja, o que eu achei que foi fundamental nisso aí? Foi eles entenderem a importância e gostarem daquele treinamento. Porque dar esse número grande de bloqueios e manter um time concentrado e motivado para melhorar seus níveis, o Brasil, naquela ocasião, o nível de bloqueio do Brasil era 0. E, além do mais, a gente tinha dificuldade da estatura dos jogadores. Então, o que ocorreu? Eles entenderam, se motivaram em alcançar níveis. E, felizmente, alcançaram em função desse trabalho todo. Agora, a motivação decorreu de uma metodologia que começou do 0, do A, e foi até o Z, em que o raciocínio do treinamento era compartilhado com os jogadores. A gente não dizia, vai fazer isso. A gente dizia, olha, temos que fazer isso por causa disso para conseguir isso. Eles entendiam e saíram em campo. Eu acho que esses 4 fatores que eu mencionei, eles geram motivação no momento que você vai sendo bem-sucedido, e com isso o time fica capacitado não a ganhar, não a ser campeão, mas decidir lá dentro da quadra o seu resultado. Porque antigamente, e o Josenildo pegou isso, antigamente não, a gente chegava num campeonato internacional, Brasil, que hoje é campeão de tudo, é altamente laureado, a gente diz assim, esse, não dá para ganhar, nem pensar. Então, o nosso título vai ser 5º lugar. Para você ter uma ideia. Vou ver. A ideia, naquela ocasião, foi... Hoje, 5º lugar é fracasso. Alçar os nossos níveis para chegar no nível das grandes equipes. E nisso a contribuição do Célio Cordeiro, que era um especialista em estatística, foi importante. Diz, ó, a gente tem que passar X, tem que defender X, tem que bloquear X, atacar, e a gente buscou esses níveis com o treinamento. Repetindo, os 4 ou 5, como o José colocou, a parte espiritual e a motivação para manter um treinamento de alto nível o tempo todo, durante 4 anos. O que não é mole, não. Entendeu? É o tal do ciclo olímpico, né? Aguentar um ciclo olímpico não é para qualquer um, né? Exato. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Por favor, me dá. Eu tenho vocês que são referência. Eu hoje eu tive que gravar um vídeo para o pessoal do primeiro ano do ensino médio aqui do Mackenzie sobre voleibol, para variar. Eu sou o único que trabalho com vôlei lá, então sobrou para mim fazer o vídeo. Eu nem dou aula para o primeiro do médio. Porém, eu falei no vídeo, vou ter que arrumar, eu falei que o voleibol no Brasil começou no Colégio Marista de Pernambuco, que o Josenildo já falou que não é isso, foi na ACM de Pernambuco. Só que minha pergunta não é sobre isso, que é uma coisa que eu coloquei no vídeo, que é questão histórica.
Dia 17 de julho de 1983. Maracanã, Brasil, União Soviética, 95.878 espectadores pagantes. 95.878 pagantes, fora os não pagantes. Com chuva. O Rui tá aí, o Rui estava naquele jogo também, que eu sei. Eu queria saber, foi loucura fazer aquele jogo na chuva, que eu também não tinha que fazer. Graças a Deus, a boa vontade dos russos de jogarem na chuva ajudou também. Eu queria saber qual é a opinião de vocês em relação a esse jogo histórico, porque eu estou escrevendo essa história, eu contei a história desse jogo para a molecada que não tem nem noção do que aconteceu naquele dia. Só quem viveu aquilo, que eu era um menino de 12 anos, e foi um dos momentos que eu me apaixonei pelo voleibol, ver o Maracanã lotado. Ver, correr para colocar... Eu vi vários vídeos hoje, não tem inteiro, tem sempre picado no YouTube. O Eli Coimbra falando com o microfone, estão pegando o carpete, foi ideia do técnico russo, tem não sei o que, falando isso aí. E eu queria saber qual que é a história a real história daquele dia. Zosenildo, Jorjão e Rui, que eu sei que o Rui estava lá. Deixa o Rui falar. Fala aí, Rui. Liga o som, Rui. Cadê o Rui? Tá aqui, mas tá sem som. Não ligou o som ainda. Não, Agora vai. É que é tanta mídia Rui social. sabe, ele estava perto do cara. Fala aí, Rui. Posso dizer? O Pavel Selivanov, número 6, atacante ponta, era um cara enorme, aquele 2-por-1 mesmo, literalmente. Ele era polícia lá ele não era russo da Rússia, ele era... Ucraniano. Ele era ucraniano ou da Letônia, não lembro bem. Ele estava do lado, ele falou inglês, era um dos poucos que falavam inglês, e ele tinha uma relação boa com o Bernard, e ele falou assim, Bernard, esse carpete enorme aí, a gente não pode usar para botar aqui dentro do campo, não? Foi ideia do Pavel Selivanov, eu tenho certeza absoluta. Não é que os russos toparam jogar, não, a ideia de manter o jogo foi deles. Caralho, entendeu? Que demais, né? Que demais. E aquele lance ninguém falou, eu ouvi. Tem carpete que fica em pé, gente. Na posição 4, no ponteiro, onde eu jogo o Renan, jogava o Montanaro, estava torto o carpete. Se alguém tropeçasse, caía ali. Que hora que eu vi que o William escorregou para levantar, no fim veio outro e levantou. Foi realmente absurdamente adaptado aquele jogo. E o lance, sabe, o que ganhou, o nosso time ganhou, né? Sim. O jogo. Que eram jogadores mais de pelada. E o jogo virou uma grande pelada. Virou. Pelada, perfeito. Então, por exemplo, o Badá, ele... É jogo para ele. O Badá, ele não precisava daquelas passadas para atacar. Ele parava, saltava e dava uma porrada. Então, na chuva, não precisava dar passada, ele não escorregava. Enfim, entrou o Bernardinho, entrou o Renan, que era um peladeiro de marca maior. Enfim, nós ganhamos o jogo cada pelada. E o jogo houve, além do que o Rui falou, o que era maior barato. Você vê aquele Maracanã, estava todo mundo ali na maior excitação para ter o jogo. A chuva impediu no primeiro dia, no segundo deu a ideia do carpete e o jogo rolou ali, foi maravilhoso. Não, e foi exatamente naquele primeiro boom, né, do voleibol no Brasil. A gente vinha de um vice-campeonato mundial, né, na Argentina, enfim, né, um momento assim histórico para o vôlei de uma maneira geral, e não tinha como cancelar um jogo desses, né, com um público desse porte, enfim, né. E tanto é que acabou entrando para a história e permanece até hoje o maior público mundial, né, de uma partida de voleibol, né. Exatamente. O Rui falou que a chuva foi uma benção. Aliás, a bola deve ter ficado muito pesada. A história que eu soube... Além de escorregar da mão, muito pesada. A história que eu soube desse fato me foi contada pelo Platonov, o técnico da equipe que estava aqui, né? Uma vez eu estava na Rússia e ele falava bem russo, a gente conversando, né? Ele me falou que a coisa foi mais ou menos como o Rui disse.
Mas o que importou se fazer aquele jogo de qualquer maneira é porque uma semana atrás o jogo era para ter acontecido e não aconteceu, lembra, Jorge? Foi adiado, eu lembro disso. Aí ele não ia abandonar 90 e tantas mil pessoas ali, né? E ele não ia abandonar a oportunidade de ter esse jogo, que para a Rússia também, né? Pelo menos para o Platonov, era uma experiência diferente, jogar daquela maneira, tá bom? E quando ele me contou, ele disse, Josenildo, o grande mérito de tudo isso aí foi do Nussmann, né? Isso ele me contou. Aí eu perguntei, mas o Nussmann não jogou Platonov. O Nussmann já era presidente da confederação. Ele disse, não, é pelas atitudes que ele tomou, algumas providências, porque nós tínhamos hora chegar no aeroporto que a Aeroflot estava lá esperando e se não chegasse ia embora. O lance ficou dessa maneira, né? E o Brasil sabia jogar pelada. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas via que tinha acontecido alguma coisa ali. E Jorjão, mais uma vez, me ensina algo, né? Ele sempre tem algo para ensinar. Que aquilo virou uma pelada. E os peladeiros eram a gente, né? Estava do nosso lado, né? É verdade. Graças a Deus. E isso foi uma das coisas assim que mais me entristeceu. Foi do Maracanã gritar de alegria e ninguém tinha feito ainda um gol. Não houve futebol. Não é? Aquela alegria que você só via com o gol do Flamengo e de Zico. Não tinha aquela vibração, né? Então, aquilo... o lance que estava com aquela vibração, você ali dentro, eu disse, pô, com esse esquema aqui até eu faço gol. E o lance que o Rui falou, da relação que a gente tinha com aquele time da Rússia, contar um fato que aconteceu na Látvia. Nós estávamos fazendo excursão contra o time da Rússia e fomos para a praia. Os dois times foram para a praia e resolvemos fazer uma pelada de futebol de areia. Rússia contra o Brasil. E o jogo começou a rolar e o jogo foi ficando violento até que a porrada comeu. Só que os caras eram grandes pra caramba e nós começamos a jogar, estávamos vencendo o jogo. Como eles não tinham goleiro, nós emprestamos o Fernandão para ser o goleiro deles. Que o Fernandão estava meio machucado. E o Fernandão fechou o gol. Filha da peta. Aí o Bebeto chegou e disse assim, ó... Fernandão Chuchu? Fernando Rossi, Dávila. O Bebeto chegou e disse assim, o jogo está perigoso, que a porrada está comendo, o primeiro acaba. E a gente dominando o jogo, partindo, e o Fernando fechando o gol. E cada defesa que o Fernandão fazia... O Bebeto, aquela voz estridente dele, assim, ô filha da puta, deixa passar. E o Fernandão ria, defendia aqui, defendia ali, ele fechou o gol. E o Bebeto, toda a defesa, ô filha da puta, deixa passar para esse jogo acabar, porra, vai acabar machucando aquela coisa toda. Fizemos o gol, acabou o jogo. Um jogador deles assim, filha da puta, is very good goalkeeper. Aí o jogo acabou. Mas ver que Fernando treinou na Colina. O Fernando tinha umas coisas, né, que era um gozador, né? Era não, porque não morreu, é um gozador até hoje. Lá no nosso grupo, ele leva cartão amarelo toda hora, né? Mas foi um lance interessante, e que o Rui estava comentando, a gente tinha uma relação boa com aqueles times, que a gente viajava muito com eles, jogando pelo Brasil todo, pela Rússia toda, e fomos ficando cada vez mais amigos. E eu tenho só mais uma, só para... Aí eu paro. Essa aqui também, eu estava no Ibirapuera, em 91...
A final do Mundial Interclubes, Banespa versus Mensageiro Ravenna. Tá bem Eu mesmo. estava de torcedor naquele Ibirapuera lotado, gritando Banespa, 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 eu estava lá. Saí muito decepcionado, porque eu tinha certeza que a gente ganhava dos italianos. Mas um desgraçado de um americano acabou com o jogo. Queria que você fizesse esse jogo, Josenido. Olha, você se lembra de uma bola que eu mandei sacar para empurrar o Kirley, que ele estava na 4, para empurrar Vai lá ele pra para a linha de 5. fundo, para diminuir a velocidade dele da bola? Sim. Ele foi passar essa bola com um pé dentro da quadra e o outro fora da quadra, na linha de fundo. Passou na mão e recebeu uma chutada espetacular. E Desgraçado. passou. E passou. A sorte dele é que eu não tive a esperteza de, naquele momento, trocar o Giovani. Porque o Giovani parado, o bloqueio dele paradinho ali, né? Pouca coisa não, né? Mas ele foi o jogador que fez a diferença naquele jogo. Eu tava lá, ele jogou demais. Só isso, Jogou, Cat Kira ali. Só isso. Kira ali. Puta, Kira. como jogou. Como E jogou. teve também outro jogador que, na minha opinião, foi fundamental para aquela vitória deles. Foi o Timmons, que jogava de oposto, né? O Timmons virou todas, rapaz. Todas. Marca para cá, marca para lá. Daqui a pouco eu virei assim, ó, sabe? Não marca mais nada, vamos marcar os outros, porque vocês não estão acertando aqui. Para estimular os caras, né? Mas não deu certo, não. Não deu certo, não. Ô, Tava muito Josenildo, planejado. vamos ver se o Vidal é meio Milton Neves. Ô, Vidal, fala a escalação desse time do Banespa aí de 91. Maurício. Xandó já não estava mais, né, Josenido? Não. O Xandó, na minha volta para o Maurício Banespa, já levantando. não ficou. Tani Giovanni, Marcelo Negrão. Acho que era o Paulo Rogério e o Amauri. Acho que era o Paulo Rogério, o Paulão e o Amauri. Não, acho que era Paulão. Paulão na verdade era Paulo Mauri Rogério, acho que era, Paulão. não era? Era Mauri e Paulão, né? Amauri e Paulão. Paulão, só isso. Quando eu precisava Maurício, rodar mais Tani a bola Giovanni, e vencer no Marcelo bloqueio, Negrão. entrava Paulo Rogério, tá certo? Que era um atacante com mais versatilidade, tipo metralhadora, ataca aqui, ataca lá atrás, ataca mais profundo, ataca. Ele era muito bom mesmo. Paulo Inclusive, Rogério o foi meu primeiro contemporâneo título. no Centro Olímpico. Bati bola com ele no Centro Olímpico em 81, por aí. 80, 81. Enfim. Olha, não estava combinado isso nem A Denise quer Josenildo. fazer uma pergunta, a Denise do Opa. Paulistano. Cadê a Denise? Denise, por favor, abra sua câmera e seu microfone. Seja bem-vinda, amiga. Cadê a Denise? Oi, tô aqui. Tudo Denise bem, tudo bem? Denise Diniz, eu trabalho com a Cleide há 30 anos no Paulistano. Grande Cleide, Cleidão. Cleidinha. Eu sei que eu acompanho o trabalho de vocês através da Ana Cristina. Sim, a Mutarelli, sim. Isso, a Mutarelli. É um prazer imenso. Prazer é meu tê-la aqui conosco, Denise. Então, eu queria saber o seguinte, como é que vocês veem o voleibol hoje no Brasil? Por que está cada vez mais difícil de a gente descobrir esses craques todos que vocês estão falando aí, que assim, a gente dá um gosto, né, de a gente lembrar desses jogos, de a gente lembrar dessa coisa, né, maravilhosa, desses craques, que eu não sei, a gente não vê mais isso hoje. Então eu queria saber de vocês, como é que vocês veem o voleibol hoje no Brasil? Obrigada. Que é isso, você merece, Jorjão. Faz favor. Eu tenho uma coisa que o Bebeto de Freitas falou e deu até confusão. Ele falou no voleibol do Brasil e o voleibol no Brasil. O voleibol do Brasil vai bem, obrigado. E nós temos extraordinários jogadores, extraordinários times, masculino e feminino. No entanto, o voleibol aqui no Brasil ele está cada vez mais difícil, porque ele se tornou menos popular em relação a outras épocas. Hoje, por exemplo, a garotada tem outras atividades além do voleibol. Não sei você, mas no meu tempo, e acredito que do Josenildo, era futebol.
O cara que jogava vôlei, nego diz assim... Ainda é. Ainda é. Vai que é Se certo. quer contar, você vai jogar vôlei. Esporte era um jogo meio, sabe, de mulher. Enfim, hoje eles têm skate, surf, asa delta, tem tudo. E o voleibol diminuiu cada vez mais os trabalhos nos clubes. Ficou caro. Nós ainda pegamos o voleibol meio amador, que os técnicos ganhavam mais ou menos, e os jogadores tinha aquele amadorismo marrom, era um faz-me rir, um lanchinho, essa coisa toda. Então, existia esse trabalho de formação a que o Josenildo se referiu, e eu me referi, e dali surgiu muitos jogadores que continuam surgindo no Brasil. Só que está fechando a coisa, está seletizando a coisa. Você, no Rio de Janeiro, por exemplo, o Campeonato Carioca, que era um dos mais importantes do Brasil, você tinha 12 times de bom nível. Hoje, sabe quantos são? Zero. Ah, meu Deus. Não tem time Zero. adulto. Nas categorias de base, que tinham 12, 16 times, hoje tem 4. Então, eu estou muito preocupado, e eu acho que todo mundo está muito preocupado com o voleibol no Brasil. Sim. Eu acho que a gente tem que evoluir, temos que valorizar mais o esporte na escola, temos que ter mais dinheiro nas escolas para se fazer o esporte, porque é um meio que eu sempre acreditei, de massificação. Ou seja, a seleção brasileira ela convence a massa. A massa quer praticar. Praticar aonde? Aonde? Então, por exemplo, eu sou coordenador e professor da escola de vôlei do Betinho. E, em outras épocas, o Betinho pode falar melhor, você tinha 200 e tantos alunos. Grande parte de pré-adolescentes e adolescentes. Hoje você tem muito menos. Então, a massa quer praticar. Praticar onde? E a outra coisa que caiu muito foi o voleibol na televisão. Hoje passa muito pouco, diferente daquela época que o Josenildo e o Fábio teve decisão Atlântica e Pirelli, que as 4 redes de televisão passaram ao vivo no horário nobre. Hoje, só no canal aberto, no canal do cabo, pouca gente vê. Então, me preocupa muita gente. Agora a gente tem que passar as ações. Aí nós dependemos das autoridades, daquelas pessoas que são responsáveis pelo desenvolvimento do voleibol como um todo. Não adianta você ter só uma coisa. Eu acho que tem que ter um todo muito elevado. Ficou. Sensacional. Não, eu vi, tem uma pergunta do Anderson, né, no chat. Anderson, se você quiser abrir a câmera aí e falar pessoalmente, ou se você quiser, eu leio aqui. Anderson, manda a bala aí, meu. Boa noite, senhores. Amigo achei, manda bala. Boa noite, Josenildo. Boa noite, Varjão. Tô aqui, ó. Aqui, ó. Os senhores dirigiram aí os melhores levantadores do mundo, né? O William, o próprio Bernardo, Maurício, o Ricardinho. Não sei se o Josenildo dirigiu o Ricardinho no Banespa. Da base do Banespa. Qual foi, desses levantadores, qual foi o mais decisivo para vocês? Naquela situação onde o jogo está meio que escapando, ou qual que foi o mais decisivo para vocês, desses que vocês tiveram a honra de dirigir? Fala, Jorjão. Não, eu sou assim... É muito difícil você comparar uns com os outros.
porque o voleibol, de alguma maneira, da década dos anos 80, em que o William era o levantador, ao tempo de hoje, mudou muito. Então, por exemplo, o William jogava numa fase em que havia mais combinações, em que os jogadores cruzavam, lembra? Desmico, daquela, volta daquela, enfim, aquela coisa toda. E o William foi, na minha opinião, extraordinário, um dos maiores do mundo. Para mim, o maior do mundo, naquela ocasião. Depois o voleibol veio mudando o feitio de ataque, e nós tivemos Maurício, Ricardinho, Marcelinho, uma série, Betinho. Então, o William, para mim, foi extraordinário. E um que, para mim, fazia diferença nesse lance de pensar o voleibol foi o Bernardinho. O Bernardinho, por exemplo, naquela ocasião, era a reserva do William. Ele ficava no banco maquinando o que iria fazer e quando ele entrava, ele dava soluções. Para mim, foi extraordinário nesse sentido. Como disse antes, ele, Célia, Careca, o próprio Bebeto, o próprio Vitinho, caras, jogadores, levantadores, que, o que eu costumo dizer, jogavam e faziam jogar. É isso aí. Kiko, eu queria... Josenildo, fala. Josenildo, por favor. Me dá só um pouquinho que eu gostaria de atender o que Denise... Será que Denise ainda está aí, não? Tá aqui, sim, por favor. O parecer é seu, né? A Denise trabalha na base lá no Paulistano, né? Isso. Trabalha na base. Na base. Eu fui técnico do Paulistano, ela sabe disso, no ano de 82, 83 e 84. Quando eu cheguei em 82, a melhor equipe não era do Paulistano. Tinha 3 na nossa frente. E nós fomos campeões brasileiros invictos, jogando turno, retorno, semifinal e final. Campeão invicto. Qual era a altura da minha equipe? 1,76 m, média de altura. Das titulares. Quem eram minhas centrais? As mais antigas do voleibol mundial. Ambas tinham jogado, não no dilúvio, mas na lama do dilúvio elas jogavam. E eu conversava muito com elas. Né? O que é que você pensa desse jogo? A levantadora era a Ivonete. A oposta era a Roseli. Está explicado. Quando eu armava no treino, ora ficava jogando 4-2 e ora jogava 5-1. Qual era a hora que não variava nunca? Quando o Ivonete estava no fundo, que eu não ia tirar a jogadora mais rápida da minha equipe. Porque as minhas centrais não eram muito mais rápidas quanto foram no passado. E elas foi quem colaboraram. Teve uma jogadora que foi super decisiva, a Adriana, que era de Campinas, irmã de Luizão, o Jorjão. Lembra do Luizão, de Campinas? Então, ele foi seleção brasileira juvenil contigo, cara. Aí, Luizão, você vai jogar com o Josenildo lá. E ela veio já com um potencial enorme, mas a sua altura era 1,76, não passava disso. E ganhamos o campeonato sem perder um jogo, sem perder uma partida. A mesma coisa aconteceu em Belo Horizonte. Cheguei lá, o time era pequeno. Aí, você quer que contrate alguém? Ninguém me perguntou isso. Eu achei ótimo. O Banespa, só existiu o Ricardinho, que eu fui contra o supervisor da época, que queria trazer aquele jogador baixinho da Argentina, o mais antigo levantador. Weber. Quem? Weber? Não, Weber não tinha nem nascido. Canto. Entendeu? E era um cracaço. Rapidinho, só um minuto. O Renan acabou de mandar uma mensagem aqui para mim, falou que não vai poder entrar, que está numa reunião com o pessoal do vôlei masculino da CBV. Tá bom? Porque o Renan ia entrar. Tem que falar para ele que aqui só entra craque. Eu já pensei. Eu mando para ele que eu já mando. Manda mesmo, sacanagem.
Então, vê só, a relação que eu tinha com o Ivonete era muito boa, de confiança, porque O em Jorjão mandou 80 ela foi avivar. como reserva na Olimpíada de Moscou. E ela se achava melhor do que Jaqueline. E eu dizia, não é. Você, enquanto quiser imitar Jaqueline, você não será Ivonete. Você tem que ter outra estratégia, tá certo? Você não vai fazer esse levantamento de bola de tempo afastando as pernas, você não precisa fazer isso. Né? E fomos conquistando. E a sorte minha é que em 80 eu estava no Minas. E quando eu fui para São Paulo, que foi em 82, ela foi a jogadora que mais colaborou para que eu fosse. Porque a mãe dela, né? Eu estou esquecido do nome dela, mas eu me lembro do apelido, Dona Onça, que ela era braba para danar, né, Denise? Ela era muito Wanda. braba. O nome dela era Wanda. E eu fui ajeitando emocionalmente a equipe. Ganhamos o Paulista só perdendo um set, isso em 82, só perdemos um set. Set esse perdido, o primeiro contra o São Caetano. O segundo set foi 15-0 para nós. Mudamos o quê? O fluxo do jogo. Lembra disso, Denise? Desse joguinho lá? Nossa, sim. Pô, as meninas ficaram assim, pô, voleibol tem tanta coisa para a gente olhar, porque a gente não olha, Jô, porque vocês fecham os olhos para o jogo. É verdade. Abra os olhos, que vocês vão ver, vejam onde é que está havendo o fluxo bom e o fluxo ruim. Existem 3 coisas a examinar com esse olhar para a base, tá? E são poucos da elite que fazem isso, mas eu vou falar para a base, porque vocês vão fazer isso amanhã. Primeiro, ensine que rede não pode ser obstáculo, é uma referência. Então, treinamento de voleibol sem rede é de outro esporte. É outro esporte, concordo. É outro esporte. Tem gente que gosta de muro. Pô, eu gosto de muro, de parede, gosto de tudo isso. Pouquinha, dose pouca. E depois vamos já com a rede. Porque o voleibol se relaciona primeiro com a rede. Porque a rede é quem diz a velocidade da bola. O que passa rente à rede vai cair mais rápido que uma bola que passou muito alto sobre ela. Quando passa alto, eu me antecipo. Quando passa muito baixo, eu não tenho como me antecipar, vou ter que reagir. Reagir, eu tenho que contar com a sorte. Por quê? Nós temos limite de contato com a bola. A nossa manipulação é de rebatida, não de segurar a bola. E tudo isso já pode ser ensinado com as crianças, com jogos 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 6 contra 4, 6 contra 5, e vai variando essa forma de jogar para que ele vá se relacionar com o quê? Com as linhas do jogo. A primeira referência é a rede, a segunda são as linhas. E a terceira referência qual é? Aquilo que deve ficar entre essas duas, que é a bola. Preparem seus exercícios não pelo que você acha, mas pelo que você vê que é possível seus jogadores fazerem, e ao invés de estarem com variação enorme de exercício, sigam sempre progressões dos mesmos exercícios, para depois pensar em variar. Porque sem progressão você vai ficar sem avaliação se o exercício te prestou ou não. Aí eu não estou falando mais para o alto nível, estou falando para a base, tá? Perfeito. E essa coisa foi... Eu vi o rostinho da Denise ali, eu digo, pô, eu vou falar da base. Ficou, o pai do Marco, tô vendo da aqui, Carol tô vendo e do aqui. Gianluca quer fazer uma pergunta. O pai do Marco, da Carol e do Gianluca, que por sinal a Carol e o Gianluca foram meus alunos no Mackenzie, um pouquinho só, mas foram. Bom de bola demais. Uma pena que ficaram um pouco no Mackenzie, ele quer bater um papo com vocês aí, Josenildo. Fala aí, Mauro Graço. Mauro Graço, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Na realidade, galera, eu entro nesses bate-papos mais para poder ver o pessoal que eu não tenho mais contato. E eu tive vários mestres, né, na minha carreira que me ensinaram, me deram, como o Josenildo está falando aí, uma base extraordinária para trabalhar em qualquer lugar do mundo. E entre esses mestres está o Jorjão e está o Josi,
né? Eu agradeço. E para mim, vocês não imaginam a felicidade de ver vocês bem assim e falando para a galera. Olha, estou super feliz. Tá? Eu vou começar uma clínica de voleibol agora. Então, só por isso que eu pedi para falar, porque eu precisava mandar um abraço para vocês, né? E para todos os outros amigos que estão participando aí. Tá bom? Se cuidem, coronavírus ou não. Tá? Pô, foi muito bom ver vocês. Muito bom mesmo. Um abraço grande para vocês. Mauro, você está igual, garoto. Você está igual. A última vez que nós nos vimos, né, Maurinho? Foi lá em casa, quando você foi convidado para ir para o Banespa na minha saída. Lembra disso? Exato. Lembra? Exato. Aí Sem dúvida. você fez a decisão correta, porque eu tinha indicado uma outra coisa e você tomou a correta. Depois que eu saí do Banespa, você foi o único técnico que foi campeão brasileiro com o time do Banespa. Tá certo? Não é verdade? Verdade. Então, ele tomou a decisão certa. A gente fica falando que nossos jogadores não têm tomada de decisão. Não tem porque nós, a maioria de nós, não tem a tomada de decisão. Não passa confiança às suas decisões para o seu jogador e começa a confundi-lo. Você veja bem, o que é informação? É tudo aquilo que eu te passo. E o que é conhecimento? É o que você faz com essa informação. Fui claro? Opa. Isso leva tempo. Eu estou vendo o Marquinhos aqui. Cadê você, Marquinhos? Levanta o braço aí. Marquinhos que vier aqui também. Bem-vindo mais uma vez aí. Esse é parceiro. Eu gosto de ver muitos dramas que ele sofre dirigindo uma equipe de uma força física muito grande, mas de pouca leitura. Estou correto, Marquinhos? Aquilo é tua guerra ali dentro, né? E ele fica, e o time vai crescendo paulatinamente. Mas precisa jogar mais. A característica do Caribe é aquela mesma de Cuba, né? É porrada. E vamos dar porrada aí até amanhã de manhã. E mudar isso não é tão fácil. Josi, desculpa te cortar, Josi. Tchau, eu preciso ir. Jorjão, beijo, meu querido. Tá bom? Um abraço a todos. Valeu, Mauro. Tchau, muito obrigado. Vai dar aula. Sucesso, Maurinho. Ele vai pegar um ônibus agora para sair. E, Jô, rapidinho. Tem o Pablo, que é de Porto Alegre, que está aqui, agradecendo, eu quero agradecer que está aqui. Ele comentou que o professor José Roberto, que foi onde o Renan começou a jogar voleibol, acompanhou muito a carreira do Renan, está aqui na live também, disse que é seu amigo. Professor João Batista, perdão. Cadê João Batista? Cadê ele? João? Entra para falar um pouco. Rapaz, cadê ele, João? João Batista, desculpa. João, tu não tá usando mais barba, não? Porque eu te conhecia pela barba, aquela coisa nojenta que tu usava. Cadê ele? Tá aqui, ó, aqui em cima. Em cima. Abre o som, por favor. Eu tenho que olhar para ver o Batista, pô. Não consegui. Mas vai falando que eu te amo. Jorjão. Ô, Jorjão. Oi. Tu lembra do Batista? Tá aqui, ó. Jô, ele tá aqui como Elza Seixas, ele tá. Lembro do Batista e, para mim, foi um dos treinadores mais importantes que nós tivemos aqui no Brasil. Ele formou um sem número de excelentes jogadores lá no Rio Grande do Sul, entre os quais o Renan. E uma característica dos jogadores deles é que eram extraordinários passadores. Você tinha o Paulo Ruiz, agora aquele que jogou com o Betinho na seleção, passava pra caramba. Enfim, ele fez um trabalho extraordinário no Rio Grande do Sul. Meus aplausos ao João Batista. Esse chamava Vitor Hugo, né, Jorge? Vitor Hugo passava. Um outro também passava pra caramba. A maioria dos jogadores dele eram bons de passe. Tinha essa característica de passe, do trabalho bom de passe. Eu gostaria até de saber a fórmula. Solta aí, João. Vamos, João. Eu não tenho certeza, mas eu vou dizer o que eu acho para você, Jorjão. Toda equipe que tem bom saque tem bom passe. Toda equipe que tem péssimo saque
tem péssimo passe, porque não dá liga nos seus treinamentos, né? Eu penso Aí eu pergunto, quem é que a gente deve melhorar primeiro? O passe ou o saque na base? Então, Josenildo, o lance seguinte: tem o normal e tem o que não é normal. O maior passador do mundo, para mim, em todos os tempos, foi o Bernard. É verdade, concordo contigo. Tá? E o Bernard, ele fazia o quê? Qual era o treinamento dele? Ele saía do Leme ao final do Leblon, ele colocava um aposentado encostado na rede e jogava dupla. Então, ele passava a quadra toda. E passava de qualquer jeito. O Bernard passava em pé, com o joelho no chão, com os dois joelhos no chão. E um treinamento da seleção, eu disse, para acabar, cada um vai dar 10 passos aqui na minha mão. E eu fiquei lá, o pessoal tentando, o Bernard, na primeira tentativa, botou as 10 na minha mão. Aí eu botei defeito numa, para ele treinar mais um pouquinho, né? Aí ele coçou o bigode assim, como que ele disse, pô, tá a fim de me sacanear, né? Na outra série, ele passou todos, Josenildo, de costas, aqui na minha mão. Enfim, eu digo, pô... E nos jogos, isso talvez vocês não saibam, o Rui sabe, naquela época, que 7 de 15 pontos, no 14, ele chegava para o time e dizia assim, eu vou passar onde for a bola. E pegava o Will e dizia assim, dá essa porra para mim. O time armava, quando a bola vinha, saía todo mundo, ele ia onde a bola fosse e passava. Ou seja, então o que eu aprendi ali é que ele tinha, tipo assim, processamento cerebral, sabe? Noção de tempo, espaço, que eu nunca vi na minha vida. E ir para a bola. E muita gente que tinha um fundamento perfeito não tinha essa propriedade. Não passava tanto quanto ele. Ou seja, que o passe ali é um time, né? É a chegada na bola com o seu golpe. Então, a pessoa chega antes da bola, a bola chega depois dele, enfim. Essa propriedade que o Bernard tinha, eu não vi com ninguém mais. O Josenildo citou o Kart Quiralha, foi extraordinário também. Nós tivemos grandes passadores aqui no Brasil, um dos quais a Mauri, Fernandão, Maureta, enfim, grandes passadores. E aí, na base, você tem que fazer uma capacitação técnica global, ou seja, tem que ensinar o toque, a manchete, o ataque, o bloqueio, enfim, tudo. E aí pergunta, qual que é mais importante? Não sei. Eu prefiro dizer que são todos interligados. Mas, Josenildo, vamos dar uma cutucada, já que você soltou a lebre, né? E para você, não falta então? muito, não, porque eu tenho um compromisso com outra live agora, já deu 9h30 aqui. Opa, então vamos terminar, então. Mas vamos lá. Vamos finalizando. Na realidade, não era o combinado aqui, mas enfim, né? Se alguém aqui ainda mais quiser, de repente, prestar uma homenagem para essa dupla aqui, meio arquivo confidencial do Faustão, sabe? Aquela coisa de abrir o coração aqui, porque são pessoas que merecem todo o nosso respeito e toda a nossa admiração, principalmente por essa generosidade, né? Em estar sempre aqui disposto a compartilhar com a gente. Então, acho que como é o momento de despedida, pessoal, né, quem puder e quiser aí falar alguma coisa, alguma palavra aí para os nossos amigos. Kiko, aqui Betinho? Eu sempre Betão, deixa eu ver. Não, minha câmera está aberta. Tá sim, tá sim. Betão, pode falar. Eu queria dar um abraço nessa dupla, né? Josenildo, o Jorjão, a quem eu tive o privilégio de, primeiro, com o Josenildo, aprender bastante. Nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas nessa época em que ele estava no Minas, lembra, Josenildo, que você me convidou para lá fazer o curso lá?
Lembro. de treinadores, depois no Paulistano, várias vezes eu ia a São Paulo lá para ver os teus treinos, e depois o Jorjão, quando a gente trabalhou com a seleção juvenil, e ele trabalhava com adulta, né, e o Jorjão era o coordenador das seleções, né, e o Jorjão nos assessorou bastante, né, então, meu abraço, e ver que vocês estão aí em plena forma. Um abração. Maravilha. Obrigado, Carlos. Valeu. Bom, eu sempre... Sinta-se abraçado também. Betinho, obrigado. Fala aí, Betinho, pode falar. Então, para mim é sempre um prazer, né, poder falar do Jorge, né? Josenildo também. Não sei se a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, Josenildo. Creio que não, infelizmente. Né? Não. E, assim, o que eu queria salientar, né, Josenildo e Jorge, em todas as falas de vocês trouxeram muito a riqueza de levar aos atletas a capacidade de pensar no jogo. Né? O Josenildo falou no fluxo do jogo, né? O Jorge usa outra forma de levar isso para o atleta. E, para mim, né, eu fui atleta do Jorge, a maioria de vocês sabem, desde mirim, né? A gente está aí até hoje juntos, né? Muitos carnavais. E, para mim, isso é um grande diferencial que eu não percebia na época. Né? Então, a gente teve a hegemonia lá do vôlei carioca na base durante muito tempo. Né? O Jorge fez escola de bloqueio, como todo mundo sabe, mas ele é um inquieto até hoje. E vejo na sua fala também, Josenildo, que você, da mesma forma, é um inquieto no sentido de o conhecimento do voleibol ele não acabou. Né? Às vezes eu me defrontei como coordenador de grupos lá no Rio com jovens que entram tentando copiar modelos, né? Seguir paradigmas. E quando eu vejo vocês dois, que são lendas do voleibol, até hoje falando, né, de novas formas de pensar o jogo, pensar o fluxo, pensar, né, nas melhores soluções, e que isso foi levado, né, para dentro da quadra por alguns líderes que vocês tiveram, eu acho isso lindo e aplicável, né, desde, né, de vocês que trabalham no desporto escolar. Né, para mim, essa é a grande virada de chave. Né? Enfim, gostaria de, né, parabenizar os dois pela história linda do voleibol, agradecer, né, tudo que vocês fizeram. Ao Jorge, eu agradeço sempre, ele sabe o carinho que eu tenho, admiração, respeito, mas queria, né, mais uma vez falar essa coisa do pensar o jogo de voleibol, que eu acho que é realmente um divisor de águas, né, dentro desse esporte que a gente ama. Obrigado aí pela participação. Obrigado por suas palavras, Betinho. Valeu. Kiko, Josenildo e Jorgeão, o Marquinhos que quer falar uma coisa. Vamos lá, rapidinho. Primeiro, boa noite aí. Kiko, eu queria muito agradecer você pela oportunidade de estar participando de um grupo desses e agradecer o Jorge, o Jô, por tudo que eles têm feito pelo voleibol. A gente sabe que o voleibol no Brasil, principalmente, nós somos muito pobres de bibliografia, nós não temos literatura, as pessoas não gostam de escrever sobre voleibol. E eu tive a oportunidade de ver várias lives do Jô, principalmente, e para mim tem sido um ensinamento diário e é muito importante para a gente, principalmente para os jovens, aprender dessas pessoas, que saber que o voleibol é atemporal, não existe idade, não existe nada. São pessoas que estão no voleibol há anos e estão totalmente atualizadas. Então, eu queria agradecer muito pela oportunidade, por estar vivendo esse momento, né, e podendo aprender com eles, e agradecer muito você, Kiko, por poder estar participando de um grupo desse nível. Que é isso. Nós é que temos que agradecer. É que agradece. Para. Principalmente você levando a bandeira do voleibol brasileiro para fora, fazendo o trabalho que você vem fazendo aí na República Dominicana, né? É uma referência hoje na América, enfim, né, cara? A gente fica muito orgulhoso e, principalmente, agora com essas suas palavras, mais lisonjeado ainda. Né? Josenildo, eu sei que você tem um compromisso aí pela frente, Jorgeão, não tem palavras, pessoal, para agradecer, né, a disponibilidade de vocês, como vocês abriram o coração aqui e expuseram tantas coisas interessantes, enfim. Né? Eu acho que, como eu falei no começo, o grande legado que vocês deixam
é a gente aprender a compartilhar o nosso conhecimento. Né? O conhecimento é para ser compartilhado, não para ser guardado na gaveta. Né? E é isso que eu mais tenho aprendido nessas lives com vocês, que a gente tem, sim, que ser adversário na quadra, e na hora que eu for jogar lá contra o Vidal no Mackenzie, eu vou querer ganhar do Vidal. Mas a hora que terminar o jogo, eu vou querer trocar figurinha com ele, sim, para saber o que ele fez ou deixou de fazer, para melhorar a equipe dele e, consequentemente, melhorar a minha também. Tá bom? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, só rapidamente ou brevemente... Eu quero. Por favor. Eu gostaria de me despedir de vocês dizendo o seguinte, né? Nosso jogo, em todos os níveis, se discute o nível de habilidade dos nossos jogadores, né? Então, como julgar a habilidade? Vou dar uma ideia, você depois inventa a sua. Habilidade é tudo aquilo que eu sei fazer. Se eu sei fazer, mas erro muito, a minha habilidade é fraca. Agora, se eu sei fazer e nunca erro, minha habilidade é boa, mas não é ótima. Ela só se torna ótima quando eu menos e a faço de maneira rápida. Se eu tenho lentidão de promover um movimento no voleibol, eu estou perdido. Né? Porque as dimensões da quadra e a velocidade da bola em torno de 120, 130 quilômetros jogadas, é difícil de se pegar de outra maneira que não seja pela habilidade de se antecipar, pela habilidade de se reagir e contar que o cara tirou a força para sair do bloqueio. Porque se tocar, se ele bater muito forte, ele não tirou do bloqueio, o bloqueio vai me ajudar. Ou seja, trabalhar bloqueio e defesa. Vou encerrar esse papinho aqui. Meus menininhos, quando chegam na minha mão, sabe o que era que eu fazia? A rede baixa e não pode saltar, mas tem que aprender a chegar na frente do atacante. Chegou na frente do atacante, espera. Na hora que ele trouxer o braço para trás, eu entro com a mão. Aprendeu? Item 1. Item 2, vamos para o braço e não para o corpo do atacante. Então, vamos marcar o bracinho lá de trás, mais para a direita, mais para a esquerda, e ajudando a eles. Depois que eles aprendem isso, a rede continua a mesma, só que eles ficam na ponta dos pés, ou seja, alcançam mais alto. Vamos fazer infiltração da mão à frente. E assim com esse processo, o processo não é de variar, é de progressão do exercício. Perfeito. Usem progressão nas habilidades, que eu tenho certeza que dará certo. Não use progressão e você não vai saber o que é que seu time vai poder fazer. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez, Vidal, Luizão, Pico, né? Pela sua Luizão, participação. quer falar alguma coisa? Jorjão, Luizão? Jorjão, meu amigo querido, vamos pro Bozó. Vamos nessa. Quando vier no Rio, dá um toque. Sim, falarei sim. Putz, Jorjão, Josenildo, para todos os presentes aqui, agradecendo de coração. Fábio Vidal, mais uma vez, sem você, esses encontros não seriam possíveis. Você tem sido o elo disso tudo, cara. Obrigado de coração. Né? E, mais uma vez, pessoal, ver tanta gente numa quarta-feira à noite, né? Aqui na frente do computador, mais uma vez, para aprender, né? Porque o intuito aqui é sempre de aprendizado, cara. Mostra que a gente está no caminho certo. Então, mais uma vez, de coração, beijo para todos, continue se cuidando, sucesso e vamos em frente. Jorjão quer se despedir. Jorjão, por favor. Todo o pessoal que participou, que assistiu, muito obrigado. Josenildo, grande prazer revê-lo com saúde, cheio de entusiasmo com voleibol, depois de tantos anos, né? E agradecer especialmente aos grandes jogadores de seleção brasileira, Anderson, Rui, Betinho e todos os outros professores. Espero ter contribuído, nem que seja um minutinho sequer, para a evolução de todos e que será muito útil no trabalho de vocês. Não seja tão modesto, não seja modesto. Não é modesto, demais. Não é modesto, não. Como o Josenildo falou, né? A coisa evolui. É isso aí. Tá? É isso aí. Obrigado, pessoal. Palmas.
Sem palavras. Mestre. Rui mandando um beijo. Grande Ruizão. O rei de Brasília. É sábado, hein, Betinho? Tchau, gente. Tchau, Jorginho. Tchau, José Nildo. Tchau, galera. Até mais. Tchau, Vou Marcelo. desconectar Tchau, da Marcelo. gente. Desculpe aí. Vidal, você é do grupo, você fica até o final, né? Não, o Vidal é o dono da festa, né, Betinho? Caceta.